Como é que a gente define as características do meu cliente ideal? Primeira coisa, qual que é a área de atuação dele? Tá? Por exemplo, se você tem três tipos, né, de cliente ideal ali dentro, lembra que eu falei que você pode ter mais de um? Quais que são as áreas de atuação dele? Você vai colocar a primeira. Tá? Vamos colocar aqui a primeira, por exemplo, incorporadoras, beleza. A área de atuação, né, incorporação, no caso. Corporação imobiliária. O que é incorporação? Incorporação. O cara pega o terreno, constrói um prédio lá, isso é incorporação, tá? Em palavras assim mais superficiais, tá? Tem a definiçãozinha mais bonitinha, mas de forma mais superficial é isso. Incorporação imobiliária. Qual que é a área de atuação? Qual que é o tamanho ou o porte dela? Ela é uma pequena empresa, ela é uma microempresa ou ela é uma grande empresa? Isso você precisa saber. Você pode definir isso aqui também pelo tamanho, pelo porte, pela quantidade de empreendimentos, pela quantidade de funcionários, pelo faturamento dela. Então, vou colocar aqui, ó, faturamento, quantidade de funcionários. Tudo isso aqui é necessário. Tá? Se você quer captar cliente e você quer vender, isso aqui é necessário. Tá vendo que não é difícil? Mas é o feijão com arroz que precisa ser feito. Senão, não vende. Beleza. Identificou o tamanho dela. Qual que é a região que ela atua, o endereço. Por exemplo, eu tenho clientes aqui que atuam no Brasil inteiro. Então, o endereço dela é Brasil. Eu tenho clientes que atuam só no Espírito Santo. E eu tenho clientes também que só atuam em alguma determinada cidade. Você vai escrever. Esse aqui que você está definindo, né, esse tipo de cliente que você quer atingir ele no Brasil inteiro, no seu estado, na sua cidade, na sua região ali, nas cidades próximas, aonde que você quer chegar até ele? Tá? É isso que você precisa definir. Eu quero vender para o Brasil inteiro. Você tem culhão, você tem porte para vender para o Brasil inteiro? Você tem porte para fazer projeto em toda a região do Brasil, à distância? Você tem um network? Então, você vai avaliar isso também. Tá? Não estou dizendo que não é para fazer, mas você vai avaliar também que isso aí é um ponto importante. Beleza. Quais que são os principais diferenciais da empresa? Ou seja, o que essa incorporadora oferece? Por exemplo, a MRV. A MRV, a pegada dela, o diferencial dela é volume, ou seja, ela produz muito, consegue vender num preço bacana e uma qualidade razoável. Ao contrário de muitas outras construtoras que vendem o mesmo apartamento, mas vendem um apartamento ruim, com problema e tudo mais. A MRV não tem problema? Tem problema também. Mas eu estou dizendo o seguinte, o diferencial que ela prega é esse. Você vai identificar qual que é o diferencial daquela empresa. É o preço, é a localização, ou seja, só vende alto padrão, só vende baixo padrão. Isso aí é importante para você. Tá? Então, os principais diferenciais. Tá? Principais diferenciais dele. Isso aí é dele, não é de você, não. Tá? Porque isso aqui vai ser importante para você abordar ele. Quais que são as principais, isso aqui é um exercício que você vai ter que fazer e vai ter que ir avaliando ao longo do tempo. As principais dores de cabeça que ele tem. Ou seja, o que é uma pedra no sapato para aquele cliente? A maioria, cara, a maioria dos clientes reclamam de atraso, reclamam de retrabalho na obra. Isso tudo é possível resolver no projeto. Ou pelo menos, né, ajustar muita coisa e evitar muita coisa disso no projeto. Ou seja, você está identificando um problema que esse cliente tem. Identificou um problema que ele tem, quais que são as principais objeções, vou até colocar aqui em negrito, essa palavrinha aqui, ó, as principais objeções que ele tem do seu produto. O que é uma objeção? É alguma coisa que impede ele de te contratar. Ou seja, se oferecer o seu projeto para um cliente, o seu serviço para um cliente, uma consultoria para aquele cliente, e ele não te contratou, se ele está no momento ali para te contratar e ele não te contratou, ele tem alguma objeção em relação ao seu produto. Quais que são as principais objeções no nosso mercado? A insegurança de mudar de fornecedor. Os clientes têm medo de mudar de fornecedor. Isso é uma. Tá? Uma outra objeção, por exemplo, no meu caso, dependendo da empresa que eu vou me apresentar para prestar serviço, e aí eu falo, poxa, vamos aplicar a metodologia BIM nesse projeto e tal, vamos melhorar isso aqui. Eles, não, cara, a gente não quer mudar, não, a gente já faz tudo no CAD. Então, ou seja, eles têm uma objeção, eles têm também um medo, tá? Aqui eu vou colocar medo também. Objeções, medos e crenças. Ou seja, eles acreditam em uma determinada coisa, eles têm medo de mudar. Isso tudo você vai mapear. Nossa, Rafael, mas é difícil. Como é que eu vou imaginar isso? É difícil mesmo. Cara.
Você quer vender um projeto de 100 mil, igual eu passei um orçamento hoje de 99 mil reais, de forma fácil, tipo assim, estalar os dedos e vender? Não é fácil. Não existe hack. Existe técnica, existe esforço. A técnica eu estou te dando aqui. O esforço você tem que fazer. Tá? Então, primeira coisa, principais, definir isso aqui. Tá? Como é que eu defino isso? Cara, nos primeiros é mais difícil mesmo. Por quê? Porque você não está em contato com os clientes ali. Você não tem cliente. Agora, no meu caso, por exemplo, eu já tenho cliente. E aí eu faço com que eles falem isso para mim. Eu observo também. O cliente vive reclamando. Ele está reclamando de alguma coisa que ele está reclamando. E é aí que eu preciso escrever. Se ele está reclamando, muito provavelmente o outro cliente que você também vai colocar aqui, parecido com esse, semelhante, também vai ter o mesmo problema, tá? Porque geralmente são problemas comuns. Então você vai identificar esses problemas comuns e tem que escrever. Se não escrever, não adianta. Outra coisa que você precisa identificar para poder definir as características do seu cliente ideal são os hábitos que os donos dessa empresa têm. Por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu dei o exemplo aqui do vegano, né? E da churrascaria. Você não consegue vender churrasco para vegano. Por quê? Porque eles têm um hábito diferente. Entende? Eles têm um hábito diferente. Você não consegue vender picolé no Polo Norte, porque lá não tem hábito de comer picolé no gelo. Entende? Então você tem hábitos. Cada pessoa tem hábitos, tá? Então, veja bem, os hábitos, por exemplo, de construtoras, eles participam de eventos públicos? Eles não participam de eventos públicos? Eles têm costume de fazer o quê? Eles têm costume de morar numa cidade, eles têm costume de viajar muito. Tudo isso você vai precisar refinar. Parece muito romantizado, né? Mas não é. Na verdade, isso aqui é o que você está fazendo. Você está definindo, você está amolando, né? Está amolando a sua ferramenta, a sua faca ali, ó, para fisgar o cliente ideal. Você está amolando, você está afunilando, tá? Então, primeira coisa, quais são os hábitos que os donos dessas empresas têm? Eu tenho alguns clientes, né, que se parecem que os hábitos dele é o quê? Fazer muito evento, eles estão sempre em restaurantes bacanas, eles são sempre envolvidos em ações, né, ações públicas ou ações sociais. Então, eles têm esses hábitos aí, tá? De promover eventos. É difícil mesmo você identificar esses hábitos. Tá? Você não precisa refinar isso aqui tudo de uma vez, no estalar de dedos, não, de hoje para amanhã, não. É coisa que você vai exercitando com o tempo e vai alimentando e refinando com o tempo. Por quê? O comportamento também muda. O comportamento das pessoas ao longo do tempo também muda. Vem uma pandemia dessa, por exemplo, muda todo o nosso comportamento. A gente passa a ter o quê? Novos hábitos. Você precisa vir aqui, reexercitar e identificar de novo as características do seu cliente ideal. Então, quais os hábitos que os donos, né, dessas empresas têm? Por exemplo, se os donos dessas empresas têm hábitos, né? Por exemplo, tem hábito de frequentar um restaurante bacana, de ir em lugar bacana, né, de ir em determinada região da cidade. O que você tem que fazer? Ir lá, estar com as pessoas que estão lá. Então, identificamos ali quais são os hábitos e depois, por último aqui, ó, você vai identificar quais são os sonhos, tá? Quais são os sonhos? Quando eu falo sonho, eu falo que vontade que os donos dessas empresas têm. Eles falam isso. Vou perguntar para eles assim, rapaz, o que mais pega para você hoje nesse setor aí que você está aí fazendo? Aí, vamos supor, um construtor, um imobiliário de loteamento. Estou lá batendo papo com o cara e pergunto para ele, e aí, cara, como é que tá as obras e tal? O que vocês mais têm dificuldade hoje, cara, na hora? Ah, o cara vai assim, puta merda, bicho, chega lá na obra, velho, não bate nada com nada, o cara atrasa, enfim, a dor de cabeça dá pega. O que ele fez? Ele externou para você a dor dele. Então, esses sonhos, essas dores, essas objeções, as crenças, né? Os próprios clientes vão te falar com o passar do tempo. E você vai mapeando, vai escrevendo. Você não consegue colocar isso aqui na cabeça. Por exemplo, o maior sonho isso aqui é universal, é aumentar o custo-benefício. O que é o custo-benefício? Ou seja, gastar o mesmo tanto e entregar algo com a melhor qualidade. Ou entregar a mesma qualidade gastando menos. Isso é custo-benefício. Toda construtora, todo mundo que está ligado na engenharia só fala de dinheiro. Todo mundo quer economizar em obra, todo mundo quer economizar em serviço, todo mundo quer economizar em projeto. Se você fala em dinheiro, você está alinhando a sua comunicação. Diminuir o retrabalho, ou seja, direto, eu tenho um cliente que até hoje, não, tem todos, né? Todos reclamam disso. E reclama, cara, puta merda, bicho, tô tomando prejuízo, olha lá. Fez a rua, vai ter que fazer de novo, porque errou.
o projeto está errado, ou fulano errou, encarregado errou, o gredista não acompanhou. É o que é isso? Retrabalho. Fez uma vez, tem que fazer de novo. Isso é retrabalho. Isso é uma vontade que ele tem. Ou seja, é um sonho que ele tem de quê? Acabar com essa porcaria de retrabalho. Então, você vai fazer isso aqui. Área de atuação, para cada um. Para cada um desses clientes ideais que você encontrar dentro do seu público-alvo, você vai desenhar cada um deles, né? Colocar as características de cada um deles. Por exemplo, o Rafael. O Rafael tem clientes que são imobiliários de loteamento. Esses clientes de imobiliários de loteamento, eles têm as suas características particulares, certo? Eles têm as características particulares dele ali. Beleza. O Rafael tem um outro cliente dentro do público-alvo dele, né? Ele tem um outro cliente ideal que ele presta serviço, que são as incorporadoras de edifícios. Ou seja, eles têm outras dores, eles têm outros desejos, eles têm outras áreas de atuação, ele tem outro tamanho, ele tem outro porte, entendeu? Eles têm outras objeções em relação ao meu produto. Por exemplo, tem cliente que tem objeção de mudar para o BIM, porque acha que vai dar muito trabalho, acha que não vai conseguir. Isso é uma objeção dele que você tem que mostrar para ele que não. Cara, não é assim que funciona. Eu vou te trazer muito mais benefício do que você vai ter de trabalho aí para poder fazer essa mudança. O seu trabalho é mostrar para ele que o que você oferece tem muito mais benefício do que prejuízo, tá? E não é só falar, não é só, gente, dá até preguiça, não é só falar assim, faça um orçamento, cara, melhor preço da região, qualidade 100%. Isso aí não é diferencial, são palavras soltas. Então, você precisa identificar essas características para cada um desses clientes alvo. Tá? Então, o seu cliente, como eu disse, né, quem escolhe é você. Não é o mercado que escolhe, não. Por quê? Ele é baseado no seu produto. Não adianta o Rafael querer prestar serviço para construtoras para empreiteira, para áreas que não estão ligadas à minha especialidade. Não adianta eu querer. Então, quem define o seu cliente ideal é você. Tá? Quem descreve as características dele é você. Aí você vai se perguntar assim, Rafael, mas eu tenho dúvida, cara, qual que eu vou ganhar mais dinheiro? Aquele que você for melhor. Ganhe mais dinheiro quem é o melhor, não é a área não que é melhor, não. Não é a construção civil, não é muito menos a construção civil, né? Não é a área que você vai escolher que vai definir 100% do quanto de dinheiro você vai ganhar, não. O que vai definir mesmo é você, a quantidade que você é especialista, entende? Então, por exemplo, na sua região não tem demanda para minério, não tem demanda para mineradora, não tem cava, não tem barragem. Então, não adianta você querer prestar serviço nesse nicho. Agora, na sua região tem obra de estrada, na sua região tem loteamento. Quando eu digo região, pode ser a nível cidade, a nível estado, a nível Brasil, depende de do tamanho que você quer atuar, tá? Então, a primeira coisa é entender isso. Você que define o seu cliente, você quem escolhe, você que é o dono, você que define para quem que você vai vender.